Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Olha só, estamos com o projeto de pregações expositivas sequenciadas de toda a Bíblia e eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia aí e abri-la em Mateus capítulo 5. Nós leremos do versículo 17 até o versículo 20, mas a nossa concentração no estudo de hoje está no versículo 19 e no versículo 20. Acompanhe com fé a leitura da Santa Palavra de Deus. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nesse momento a tua palavra foi aberta, lida, será explicada e aplicada ao nosso coração. Que essa obra da aplicação espiritual dentro de nós ocorra pelo poder da presença do Espírito Santo do Senhor em nós, e que seja assim para a glória do Senhor e para a nossa edificação espiritual, em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém. Meus amigos e minhas amigas, hoje é muito comum a gente vê cristãos de todas as denominações religiosas se preocuparem em mostrar por meio de fotos, vídeos e apresentações verbais as obras de caridade que estão realizando em benefício do necessitado e também da Igreja de Deus. Seja como for o tipo de divulgação dessas obras, o que fica evidente em quase todas não é a glória de Deus, mas a glória do homem, a glória daquele que as realizou. Além do anseio e desejo incontrolável de mostrar o que fazem, muitos líderes e ovelhas vivem uma fé de aparência, uma fé estratégica, visando sempre a própria glória. O vício na divulgação das obras, lá no fundo, é o grito de um coração seco e desejoso de aplausos humanos, bem como o anseio na subida do poder. Em nome de um tal testemunho, cristãos de todas as igrejas estão agindo assim, e entendendo que é assim mesmo a vida cristã. Estão entendendo que está tudo bem, que está indo tudo muito bem. Esse mesmo jeito de viver a fé, mostrando em todo o tempo e a qualquer custo as obras exteriores, e vivendo de aparências, era vivido pelos homens mais impressionantes e importantes na época de Jesus, os escribas e os fariseus. Os escribas eram os copistas do texto sagrado das Escrituras e responsáveis pela interpretação e explicação da lei de Moisés e dos profetas de Deus. Já os fariseus eram os santos da época. Eles eram impressionantes em todo o aspecto exterior da religião, desde a aparência pessoal até o seu modo de comportamento no culto e na sociedade. Eram incontestáveis e perfeitos. Eram verdadeiros santos de Deus na terra. Como santos, eles entendiam que não deveriam se misturar com os demais judeus daquela época, porque eles os considerava imundos. Eles, meus amigos, os escribas e fariseus, se aproximavam dos homens comuns somente quando era conveniente, quando lhes renderiam algum glamour, algum aplauso. Fariseus e escribas também passavam o tempo todo lendo
e investigando minuciosamente os escritos de Moisés e dos profetas, para estabelecer novas normas e regras e avançarem na crença de que quanto mais realizarem para Deus, mais receberiam de Deus. As obras que eles faziam arrancavam aplausos mesmos da multidão, e eles gostavam disso, amavam ser assim, e faziam questão de ser assim, e continuar sendo assim. Os melhores fariseus daquela época, aqueles que estavam lá em cima no topo, no alto escalão da hierarquia religiosa, diziam mais ou menos assim: nós não somos como os demais homens, não roubamos, não somos injustos, não somos adúlteros e nem somos como esses publicanos aí. Nós jejuamos 2 vezes por semana e damos o dízimo de tudo que ganhamos. Diziam isso de cabeça erguida, peito estufado, e também diziam isso em orações a Deus. Escribas e fariseus, quando entravam nas casas das viúvas, convenciam-nas a doar todos os seus bens ao templo e, por conseguinte, a eles mesmos. E para justificar essa atitude vergonhosa e covarde, eles faziam longas orações por elas. Eles iam às praças, eles oravam em voz alta nas praças, com toda a imponência vocal que seus pulmões permitiam, e as cordas vocais também, encantavam a todos que ali estavam assistindo aquela cena teatral. Eles se vestiam com roupas invejáveis, colocavam versículos bíblicos presos no braço e também na testa, bem vistosamente, e colocavam muitos enfeites e fitas coloridas em suas vestimentas, para chamar a atenção das pessoas. Tudo isso era para exaltação própria, para louvor próprio. Eles amavam o primeiro lugar nos banquetes e amavam as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, amavam posições e funções de honra, tanto dentro da igreja como na sociedade. Eles gostavam de ser saudados nas praças e de serem chamados de mestres pelos outros. Eles viajavam muitos quilômetros para evangelizar e se gabavam disso. Eles davam o dízimo de tudo, inclusive da hortelã, do endro e do cominho. Isto é, dizimavam além do que era exigido na lei. E até das coisas mais pequeninas, eles dizimavam e se gabavam disso. Eram extremamente zelosos quanto aos objetos de uma ceia familiar, como copos, pratos, talheres, decoração, tudo tinha que estar rigorosamente em ordem e se gabavam disso. Eles também enfeitavam os túmulos dos antigos profetas e homens justos da antiguidade e se gabavam disso. Tudo isso que eles faziam era para a própria glória. Jesus, meus amigos, reprovou e condenou enfaticamente esse tipo de cristianismo. Jesus chamou esses líderes religiosos de falsos, de hipócritas. Mesmo sendo tudo muito bonito aos olhos dos homens, o que eles faziam não era bonito aos olhos de Deus, não. Sabem por que não era bonito aos olhos de Deus? Porque Deus sempre via e vê os motivos, as intenções do coração, tanto do coração deles naquela época, como do coração de cada um de nós hoje, tanto de líderes espirituais, quanto de ovelhas do grande rebanho do Senhor. Jesus disse que eles eram imundos por dentro. Jesus disse que eles eram como serpentes e víboras. Jesus disse que eles eram avarentos e gananciosos. Eles eram líderes políticos
que faziam aquilo para serem recompensados pelos homens. Mas o pior de tudo era que eles, meus amigos, acreditavam que estavam no caminho certo e que tudo o que faziam era aceitável diante de Deus. Este era o pensamento deles. Mas na visão de Jesus era diferente. Jesus disse para eles que eles estavam no caminho do juízo, do inferno, da perdição. E com esse estilo de vida baseado na aparência e na glorificação própria, eles estavam se assemelhando aos severos homens do passado, que perseguiram e mataram os santos profetas e servos de Deus. Dessa forma, disse Jesus que eles não escapariam da condenação, do juízo e do inferno. Contudo, o mais trágico com esse tipo de religião falsa era os fariseus fecharem a porta do céu para si e para os pequeninos filhos e filhas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo de hoje é um mundo do espetáculo, é um mundo da aparência. Nunca houve na história humana um momento como o que estamos vivendo. Homens e mulheres, inclusive homens e mulheres da fé cristã, estão tão vendidos, mas tão vendidos aos aplausos e à busca de sua própria glória e de suas realizações pessoais, que o cristianismo, a fé e a palavra de Deus são usados por eles para servirem aos seus anseios, para servirem de autoglorificação e nada mais do que isso. Gravíssimo pecado estão cometendo diante de Deus. A nossa época, meus amigos e amigas, é comandada pelo show business, pelo entretenimento, é comandada pelo cinema, pelo teatro, pela televisão, pela música, pelo esporte, pelo sistema desenvolvidíssimo de comunicação. E os líderes e as ovelhas de Jesus, se não estiverem atentos, ligados em Cristo e na palavra de Cristo, serão levados pela mesma onda que arrastou os escribas e os fariseus e toda a nação judaica da época de Cristo. E eu desconfio, meus irmãos e minhas irmãs, que isso esteja acontecendo em nossa época, no cristianismo moderno. Na mensagem de hoje, Jesus vai nos ensinar que a verdadeira justiça ou conduta do Filho de Deus e cidadão do seu reino é aquela que é movida e motivada unicamente pela fé em Cristo. Na mensagem de hoje, Jesus vai nos ensinar que a verdadeira vida cristã é aquela que é vivida sem badalações e sem exaltações próprias. Na mensagem de hoje, Jesus vai nos ensinar que a verdadeira vida cristã é aquela que é vivida para a glória de Deus somente. Cristo vai nos ensinar hoje que a verdadeira vida cristã é aquela que é vivida ocultamente, buscando sempre a glória de Deus. E o que foge disso é legalismo, hipocrisia e farisaísmo, e não leva ninguém ao céu de Deus, mas ao juízo e à condenação. Hoje, Cristo vai ensinar para você e também para mim que só existem dois caminhos na vida: o caminho do farisaísmo e o caminho de Deus. E ele vai nos convidar a escolher o caminho de Deus. Esse foi o caminho que Cristo trilhou e ensinou seus discípulos trilharem quando ele esteve na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses dois versículos, Mateus 5, 19 e 20,
o nosso Senhor reforçou o seu ensino e chocou a todos os seus ouvintes com as seguintes palavras: não imagine que vim facilitar as coisas, tornando menos severas as exigências da lei. Pelo contrário, estou aqui para dizer a vocês que, a menos que a justiça de vocês exceda em muito a dos escribas e fariseus, não poderão entrar no reino dos céus, nem mesmo como o menor de seus cidadãos. Minha mensagem para vocês hoje, amigos e amigas, é sobre essas duas expressões de Jesus encontradas aqui nos versículos 19 e 20. Estes mandamentos e a vossa justiça, ou justiça superior. No início do verso 19, Jesus está se referindo a alguns mandamentos. A minha pergunta é: quais mandamentos Jesus se refere aqui? E no início do versículo 20, ele se refere a uma justiça. Qual justiça ele está se referindo aqui? Dessa forma, a minha pregação está dividida em duas grandes partes. Na primeira, nós vamos tratar da expressão estes mandamentos. E na segunda, trataremos da expressão vossa justiça, ou justiça superior. Então vamos lá. Olha novamente comigo o versículo 19. Está escrito: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. No texto que estamos estudando, meus irmãos, a palavra violar provavelmente significa eliminar, remover, separar. Qualquer que violar um dos menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Como alguém que violou a lei poderia estar no reino de Deus ou entrar no reino da glória de Deus? Simplesmente não pode. A frase deve ser entendida, então, da seguinte maneira: em relação ao reino dos céus, o transgressor da lei é o menor, por isso é deixado de fora. Grande é aquele que cumprir e ensinar os mandamentos de Deus aos homens. Esse sim entrará no reino dos céus. Mas quais são esses mandamentos referidos aqui por Jesus no versículo 19? Existem três opções para entender o termo estes mandamentos. A primeira ensina que estes mandamentos poderiam se referir especificamente aos mandamentos da lei de Moisés, a lei mosaica, ou seja, os mandamentos encontrados no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, servo de Deus. Assim, guardar o menor desses mandamentos significa observar todos os mandamentos do Pentateuco de Moisés, os 613 preceitos que lá estão. A segunda opção para entendermos o termo estes mandamentos se refere ao Antigo Testamento todo, incluindo seus princípios e profecias. Jesus estava se referindo a todo o Antigo Testamento. Então, guardar e ensinar estes mandamentos pode se referir a manter e ensinar as instruções, princípios e predições do Antigo Testamento. A terceira opção em relação à frase, aquele que violar um destes mandamentos, significa que Jesus está criando uma ponte. Atenção! Significa que Jesus está criando uma ponte para os mandamentos que ele vai expor logo na sequência de sua pregação. Estes mandamentos são os mandamentos que vêm a partir do versículo 21 e vai até o final do capítulo 7, quando encerra o Sermão da Montanha. Então, perceba bem, estes mandamentos referem-se às instruções de Jesus no Sermão da Montanha,
Mateus capítulo 5, 6 e 7. Particularmente, referem-se ao que ele disse no versículo 21 até o final do capítulo 7, onde muitos mandamentos são ali colocados. O Sermão do Monte está cheio de mandamentos ensinados pelo próprio Senhor. E talvez seja sobre estes mandamentos mesmos que ele se referiu aqui. Agora atenção mais um pouco. Começando no versículo 21, Jesus oferece muitos mandamentos e instruções. Assim, o termo estes mandamentos podem realmente se referir à instrução em contexto da era messiânica, com a chegada de Cristo à Terra. Ele tem essa autorização para ensinar os mandamentos que ele deu a Moisés naquela ocasião, em contexto da era que ele veio implementar. Essa visão é consistente com a ideia de que Jesus não está simplesmente explicando os escritos de Moisés, mas está oferecendo sua instrução na nova aliança estabelecida por ele. Os 3 pontos de vista vistos até aqui estão corretos, porque todo o Sermão do Monte é uma exposição coerente e correta feita pelo próprio Cristo, envolvendo a lei de Moisés e os profetas. O Antigo Testamento e os ensinos de Cristo estão em total harmonia. O problema dos escribas e fariseus era a não compreensão e, portanto, a má aplicação dos princípios da lei de Deus. Vamos ampliar um pouco mais a visão desse terceiro ponto de vista, que é muito interessante. Se alguém olha para o sermão de Cristo como um todo, vai perceber de pronto que Jesus está dando sua instrução autoritativa, ou seja, ele é o autor. Ele está fazendo isso aos seus seguidores, aos seus discípulos, com um olhar nos líderes e na multidão. Ele está afirmando sua autoridade, o que claramente é observado em Mateus capítulo 5, de 21 a 48 e 7, de 24 a 26. Sendo assim, o termo estes mandamentos poderia apontar para o que segue, começando no 21 e indo até o final do capítulo 7. Estes mandamentos são os mesmos ditos por Cristo em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de Jesus em Mateus 5, de 17 a 19 e 20, é que ele é o rei, e é sem dúvida alguma maior que Moisés. O próprio Moisés havia dito que o Messias seria maior que ele, um profeta muito maior. Sim, isso mesmo. Mateus 5, de 17 a 19 e 20, está nos conduzindo à estatura grandiosa de Cristo e à pequenina estatura de Moisés. Esse Moisés que era o grande ícone dos escribas e dos fariseus, e também dos anciãos, dos sacerdotes e de todos os líderes e de todo o povo judeu. Todos estavam apegados ao que Moisés escreveu, e pela influência dos escribas e fariseus e doutores da lei, estavam grudados à letra da lei e às tradições criadas por eles, e não estavam apegados e nem preocupados com o princípio que está na lei. E o mais grave ainda, meus irmãos, era o fato deles não harmonizar os princípios graciosos da lei com a pessoa e a obra do Messias e do seu reino gracioso e glorioso. Eles estavam tão cegos quanto à verdade que havia na lei, que entenderam que Jesus estava dando novas instruções para eles, quebrando o que Moisés escreveu, quando na verdade Jesus estava dando o verdadeiro sentido da lei do seu reino. Mas percebam bem, essa nova instrução não é contrária ao que Moisés ensinou no Pentateuco, e nem contrária
aos ensinos que os profetas apresentaram no Antigo Testamento. Jesus não está desfazendo de Moisés e nem da obra de Moisés. Não, não está não. Jesus não está desfazendo dos escritos dos profetas e nem das obras dos profetas. Não está não. Ele está tornando a palavra de Deus gloriosa, mostrando todo o esplendor da lei. E isso só é possível quando é interpretada corretamente à luz da pessoa e da obra redentora do próprio Cristo. Ele está demolindo da mente dos líderes e do povo o mau uso e o entendimento errado que faziam dos seus sagrados escritos que ele, Cristo, revelou ao seu servo Moisés centenas e centenas de anos atrás. Não há contradição aqui não, meu caro. Jesus e as escrituras hebraicas estão em harmonia. Jesus e suas palavras, aqui no Sermão da Montanha, estão em perfeita harmonia com a lei de Moisés e com os escritos dos profetas do Velho Testamento. Tudo o que o Antigo Testamento ensinou deve ser visto e praticado no contexto da era messiânica, da nova aliança, pelo sangue do verdadeiro Messias de Deus. O Antigo Testamento apontou para Cristo e apontou para a sua redenção por meio do seu sangue. A nova aliança anunciada por Moisés e também pelos profetas e inaugurada pelo rei Messias segue tendo as mesmas leis e os mesmos mandamentos, apenas devem ser entendidos e obedecidos e aplicados no contexto da salvação oferecida pelo Messias. E não era assim na época que ele veio à terra, não era assim. Os líderes e o povo só se preocupavam com a letra da lei e não com o legislador da lei. Eles criaram milhares de normas e regulamentos e se apegavam mais e mais às tradições, e o resultado de tudo isso foi a criação de uma dicotomia, uma separação entre a lei e a graça. E o que o Senhor está ensinando é a harmonia entre a lei de Deus e a graça redentora de Cristo. Assim, meus amigos e minhas amigas, passarei agora ao segundo ponto desse sermão. A vossa justiça, a justiça superior, colocada por Cristo aqui no versículo 20. Olhe o texto comigo novamente, acompanhe lá com fé. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas eram os especialistas na interpretação da lei mosaica. Como já sabemos, a lei mosaica é o conjunto de mandamentos que Deus deu a Moisés, registrados no Pentateuco. Os escribas eram também chamados de doutores da lei. Era de responsabilidade deles copiar os escritos dos profetas do Velho Testamento, interpretá-los, aplicá-los à situação cotidiana dos filhos e filhas de Deus, já que naquela época não havia a imprensa como temos hoje. Eles faziam esse trabalho manual e verbalmente. Já os fariseus, que eram um grupo bem maior do que os escribas, viviam separados daqueles que eram considerados por eles como pecadores. Os fariseus se consideravam, meus amigos, santos, santos de Deus na terra. Eles, como seguidores estritos da lei mosaica, se consideravam melhores que todos os demais judeus. Basta você ler a parábola que Jesus contou, registrada em Lucas capítulo 18, e você verá como era, de fato, o espírito dos fariseus. Até mesmo quando eles oravam, eles se colocavam como superiores aos outros que não eram como eles. Jesus falou que eles oravam de si para si mesmos, dizendo assim, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este aí publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa arrogância e autoglorificação diante de Deus e dos homens, bem como a sua preocupação excessiva com a aparência, os levou à hipocrisia. E foram muito criticados por Cristo por causa disso. Basta ler o capítulo 23 de Mateus. E quando eles perceberam que aquele pobre Galileu, chamado de mestre e seguido por multidões, o Senhor Jesus, não os aplaudia e nem os glorificava. Isto mesmo, quando eles perceberam que Cristo, mestre da Galileia, o Senhor, seguido por multidões, não os aplaudia e nem os glorificava, mas reprovava severamente o jeito deles viver a religião, eles começaram a planejar uma maneira de colocar Cristo em contradição com os escritos de Moisés e dos profetas. Começaram a tramar contra Cristo. Porque ai daqueles que fossem contra os escritos do grande Moisés, ícone de Israel. Era digno de ser levado ao tribunal e à morte. Se alguém fosse contra Moisés, era chamado de filho do diabo. E quando Jesus coloca os escritos de Moisés no seu devido lugar, ele está, em outras palavras, apontando para toda a casta de escribas e fariseus como culpados e transgressores da lei, falsos mestres e, portanto, filhos do diabo e dignos do tribunal de Deus e do inferno de fogo. Somente em Mateus 23, Jesus apontou 8 contradições vividas e pregadas pelos escribas e fariseus. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Jesus disse aos seus discípulos que a entrada no reino dos céus está condicionada a uma justiça superior à justiça dos escribas e fariseus. Disse Jesus assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É o versículo 20. Quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente vê claramente que a justiça dos escribas e fariseus era basicamente exterior e determinada pelas ações, pelas obras. Cristo disse que Deus exige mais, muito mais do que isso, algo que deve ter abalado os discípulos, já que os supostos atos de justiça dos fariseus e mestres da lei eram considerados muito superiores aos atos das pessoas comuns. Na verdade, a única justiça que satisfaz o padrão de Deus é a justiça pela fé em Jesus Cristo, como escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 3, 21 e 22. Guarde bem essa verdade aí na sua mente e no seu coração. As palavras de Cristo aqui no versículo 20 foram uma verdadeira declaração de guerra contra todo o sistema legalista dos fariseus e escribas. Jesus está dizendo que não eram as boas obras pregadas pelos escribas e fariseus que faziam alguém grande diante dos olhos de Deus. Jesus está dizendo aqui, meus amigos, que todo o sistema legalista deles era nulo, não valia nada e nem conduzia as pessoas ao céu de Deus, mas conduzia ao juízo de Deus. Mas o que é essa justiça superior, hein? O que é essa justiça superior que autoriza aos homens e às mulheres entrarem no reino dos céus? Vamos lembrar primeiro que Jesus já havia se preocupado anteriormente e se preocuparia posteriormente com a justiça de Deus ligada ao seu reino. Lembra comigo que Jesus havia pregado nas bem-aventuranças assim, ouça bem: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque deles é o reino dos céus, Mateus 5:6. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, 5:10. Disse ainda o Senhor em seu sermão do monte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai celestial, Mateus 6:1. Ele disse mais: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, 6:33. Que justiça superior é essa, hein? Exigida por Cristo e não praticada pelos escribas e fariseus? O termo justiça aqui, no verso 20, é a tradução de uma palavra grega dikaiosune, que significa a conduta, jeito ou modo de viver que Deus requer de cada um de nós. Conduta que só é possível quando a lei for encarada como uma inspiração e não como um fardo, como os escribas e fariseus a queriam tornar. É um jeito de viver como Cristo viveu e não como viveram os escribas e fariseus. O versículo 20, meus irmãos, é geralmente considerado pelos interpretadores, pelos comentadores, pelos estudiosos, o versículo-chave de todo o Sermão do Monte. A justiça ou conduta dos verdadeiros discípulos de Cristo deve exceder, ir para além de, exceder a justiça dos escribas e fariseus. Jesus estava se referindo a uma justiça interior, moral, espiritual, em vez da justiça exterior, cerimonial, legalista dos fariseus. O problema com os fariseus, diz Martin Lloyd Jones, o grande pregador expositivo do século passado, disse ele: o problema dos fariseus era que eles estavam interessados nos detalhes em vez de nos princípios. Estavam interessados nas ações em vez de nos motivos. Eles estavam interessados em fazer em vez de ser. Dessa forma, eles coavam mosquito e engoliam camelo. A religião deles consistia em fazer alguma coisa visível para obter as bênçãos de Deus e a glória dos homens. Não estavam preocupados em amar a Deus e ao próximo de todo o coração. Essa não era a preocupação deles. Sua religião era centrada neles mesmos e também nos seus atos exteriores. Jesus declarou enfaticamente aqui no versículo 20 que ele exige uma justiça mais elevada, muito mais do que a justiça dos escribas e dos fariseus. Atenção mais um pouco. No versículo 20, Jesus diz enfaticamente: porque eu vos digo. Com isso, ele está para fazer uma afirmação muito importante que repreenderá a justiça dos fariseus e exaltará a justiça de Deus. Depois que ele faz essa diferença entre a justiça inferior, que agrada os escribas e fariseus, ou melhor, que não agrada os escribas e fariseus, mas que agrada a Deus, essa justiça que há dentro de nós pela fé. Quando Jesus enfatiza isso, ele passa a dar exemplos práticos. Isto mesmo, a partir do versículo 20 até o final do capítulo 7, ele começa a trabalhar exemplos para que todos entendam que a verdadeira justiça exigida por ele e pelo seu reino é aquela que está dentro, pela fé nele, e não aquela que é praticada
pelas obras exteriores. Jesus, basicamente, meus amigos, se refere a uma justiça de atitude interior, em vez de meramente uma ação exterior. Para cada um desses exemplos que segue do 21 em diante, ele coloca a frase: ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus falou do não matarás, por exemplo, e vinculou esse mandamento à ira. Jesus falou do não adulterarás e vinculou esse mandamento ao olhar com intenção impura no coração. Falou do divórcio e vinculou esse mandamento às relações sexuais ilícitas. Falou do juramento, do falso juramento, e enfatizou que não se deve jurar de modo algum. Jesus falou do olho por olho e dente por dente, e ensinou que não devemos nos vingar daqueles que nos fazem mal. Jesus falou do amarás o teu próximo como a ti mesmo, e odiarás o teu inimigo, e vinculou este mandamento ao amor e à oração pelos inimigos. No capítulo 6 e 7, Jesus condena outras práticas dos escribas e fariseus, já que eles viviam uma religião para a própria glória e queriam sempre ser vistos, aplaudidos e bajulados pelos homens. Jesus condena, por exemplo, o jeito deles de dar esmolas. Eles faziam isso e tocavam trombetas para serem vistos e aplaudidos pelos outros. Jesus condenou o jeito deles de orar. Eles oravam em posições estratégicas nas sinagogas e nas ruas. Sabem por quê e para quê? Para serem vistos pelos outros, a fim de receberem aplausos e serem admirados. Os escribas e fariseus queriam ouvir dos outros mais ou menos assim: olha lá o que eles estão fazendo, que impressionante é aquilo, esses homens são santos mesmos. Jesus condenou o jeito deles de jejuar. Eles jejuavam e ficavam estrategicamente com o semblante caído, para mostrar que estavam em jejum. Jesus condenou severamente essa atitude, dizendo assim, lavem o rosto, arrumem o cabelo, fiquem bem apresentados. Isto é para a glória de Deus e não para a exaltação de vocês. Jesus chamou esses fariseus de hipócritas e falsos e aplicou a eles vários ais, juízos. Mateus registrou eles lá no capítulo 23. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus espera é uma justiça aqui de dentro, inferior aqui, lá dentro, e não uma exterior, para ser aplaudido dos homens. A justiça que Jesus exige de cada um de nós é aquela dada por Ele. É a fé nele como nosso gracioso Salvador. Quando Jesus é recebido no mais profundo coração como Salvador e Senhor, vivemos uma vida para a sua glória. Temos prazer em realizar boas obras em favor da sua igreja e em favor dos desconhecidos e necessitados. Se Jesus é recebido no coração como Senhor e Salvador, viveremos uma vida oculta, cada vez mais oculta. Oculta no sentido de não tocar trombetas diante dos homens para ser aplaudido, mas cada vez mais viveremos prazerosamente na presença de Deus, querendo exaltá-lo. Somente isso. Todos que recebem a Cristo pela fé como Salvador morrem para o mundo de aplausos. O mundo não lhes atrai mais. Os que o recebem como Salvador e Senhor morrem a cada dia para o pecado e para a natureza carnal. O prazer desses verdadeiros filhos do reino de Deus está na obediência alegre dos princípios da lei de Deus. Eles fazem isso para a glória do grande legislador, Cristo. Sua preocupação está em glorificar ao Senhor o tempo todo e ninguém mais.
Se Cristo, meu amigo e minha amiga, está na alma do cristão, lá dentro do coração, a vida dele é reta, é justa, é santa. Sua justiça é superior à dos homens. Sua vida é vivida em gratidão a Cristo o tempo todo. Sua vida é leve, sua vida é paz, sua vida é amor, sua vida é perdão, sua vida é bondade. O verdadeiro cristão justo diante de Deus não busca glória para si. Não busca, não. Seus atos exteriores não são para si, são para a glória daquele que o perdoou ao morrer na cruz em seu lugar. Quando Cristo está dentro de você, meu amigo e minha amiga, quando Ele está dentro realmente, você passa a ter uma nova natureza, uma nova vida. Você passa a ser participante da natureza divina. Veja que glória! Isso significa que as coisas antigas passaram realmente, e que tudo se fez novo em sua vida. O homem e a mulher que nasceram do alto, de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, o homem e a mulher que tem essa natureza divina em seu interior, é um homem justo, uma mulher justa, cuja justiça excede infinitamente mais a dos escribas e fariseus. Esses filhos e filhas de Deus não estão mais vivendo para si próprios, eles vivem para Cristo. Cristo é a sua riqueza, é a sua glória, é a sua vida. Eles são totalmente dependentes de Cristo, que é capaz de dizer assim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eles tornaram-se pobres de espírito, mansos e misericordiosos, pessoas que têm fome e sede de justiça, pessoas que se tornaram pacificadoras. Com Cristo no coração, o coração está sendo purificado o tempo todo, e eles conseguem viver uma vida pura, justa e com atos de verdadeira justiça diante de Deus. Esses filhos e filhas de Deus amam a Deus, e o seu desejo é de contribuir sempre para exaltar a honra e a glória de Deus. O seu desejo é glorificar a Deus, bem como observar, honrar e cumprir a sua santa e sagrada lei. Os mandamentos de Deus para eles não são penosos, pelo contrário, eles amam obedecê-los, porque amam primeiramente a Deus de todo o seu coração. Eles não são mais inimigos de Deus, agora são santos, porque praticam os verdadeiros princípios da lei de Deus. Essa é a justiça que ultrapassa em muito a justiça dos escribas e fariseus. Essa, meus amigos e amigas, é a justiça superior que Ele espera de nós. Meu querido irmão e minha querida irmã, você pode dizer hoje com honestidade que a maior e primeira coisa em sua vida é viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória? Se for, você já está no reino de Deus. E logo, logo, meu caro, você entrará no reino da glória de Deus. Examine você a si mesmo quanto a tudo isso. Nesses 2 versículos, o nosso Senhor reforçou o seu ensino e chocou a todos os seus ouvintes com as palavras: não imaginem que vim aqui facilitar as coisas, tornando menos severas as exigências da lei. Pelo contrário, estou aqui para dizer a vocês que a menos que a justiça de vocês
exceda em muito a dos escribas e fariseus, não poderão entrar no reino dos céus, nem mesmo como o menor dos seus cidadãos. Hoje, meu caro amigo e amiga, você tem dois caminhos à sua frente e precisa escolher um. O caminho de Jesus, que é contrário ao caminho dos escribas e fariseus. O caminho de Jesus é o caminho da fé. É o caminho da fé nele. É o caminho da glória de Deus. É o caminho da santidade pela obediência graciosa e prazerosa da lei. Nesse caminho você vai ser perseguido, injustiçado, traído. Você vai perder tudo e será levado para a cruz e será depositado na sepultura. Mas ressuscitará e subirá para a glória, onde Deus e Cristo estão. É para lá que você vai. Esse é o melhor e o único caminho que te leva para lá. Escolha esse caminho. O outro caminho é o caminho contrário ao de Cristo. É o caminho dos escribas e dos fariseus. É o caminho da ilusão, da aparência, da hipocrisia. É o caminho da autoglorificação e da justificação pelas obras. Esse caminho é fascinante diante dos homens e te dá muito aplauso e glórias humanas. Esse caminho te conduzirá a grandes posições nesse mundo. Você terá poder, autoridade diante dos homens e você ficará rico e será bajulado por todos e também bajulador. Mas saiba de uma coisa, meu caro amigo e amiga, no final desse caminho você será réu no tribunal de Deus. Você será condenado no tribunal de Deus e você será lançado no fogo do juízo de Deus. Eu te aconselho, em nome de Jesus e para a glória de Deus, a escolher o primeiro caminho, o caminho de Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. Que tal? Senhor Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, realize a obra do Senhor em nosso coração para a tua glória e para a nossa edificação para o reino dos céus. Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Amém.